guys, Natália aqui, professora de inglês do SAPE. Hoje a gente vai ver Simple Past, o passado simples. Então, pessoal, o que é o Simple Past? Ele é utilizado para descrever uma ação definida no passado, tá? Então, o que isso quer dizer? Que eu tenho outros tempos verbais em inglês que falam de passado também, só que eles não dizem quando foi esse passado. Esse passado não está definido. E essa é a grande diferença entre eles. Mas isso a gente vai ver depois. Vem para cá agora ver isso daqui. Vou voltar aqui, ó, na caneta. E temos aqui a afirmativa do Simple Past do verbo to be. Por quê? A gente tem Simple Past do verbo to be e a gente tem o Simple Past dos outros verbos. Lembra? O tempo todo a gente está fazendo essa diferença. Então, voltando aqui. No verbo to be, o Simple Past ele é representado de duas maneiras. Ou ele vai ser was, ou ele vai ser were. Tá? O was eu vou usar para essas pessoas. I, he, she, it. E o were eu vou usar para you, we e they. Então, veja um exemplo aqui. I was home last night. Eu estava em casa ontem à noite. Repara aqui, ó, que eu tenho uma expressão que determina o tempo definido, ontem à noite. E o was, porque é o verbo to be no passado. Eu estava, ok? Continuando. John was sad last week. O John estava triste semana passada. Ó, meu tempo que se definiu aqui, last week. E John é he e he é was. They were happy to see him on Saturday. Então, eles estavam felizes em vê-lo no sábado. Ó, sábado é um dia específico determinado do passado. E were, porque o meu pronome aqui é o they. Então, eu sempre tenho que pensar, quando eu estiver falando de verbo to be, que ele tem que respeitar o verbo e o pronome. Beleza? Volta aqui na negativa. Negativa do was vai ser wasn't ou was not. Negativa do were vai ser weren't ou were not. Como eu falei, was not e were not, eles não são muito utilizados. Só quando geralmente eu quero enfatizar, tá? Então, eu posso falar wasn't e weren't, sem problemas. Sempre respeitando que o was eu vou usar para I, he, she e it, e o were eu vou usar para you, we e they. Voltando aqui, temos alguns exemplos, ó. He wasn't sick last Sunday. Ele não estava doente no domingo passado. Ó, a expressão last Sunday. We weren't aware of his decisions. Nós não estávamos cientes da decisão dele. Nesse caso aqui, eu não botei... nesse caso, eu não botei o tempo a qual ele se refere no passado, mas não tem problema. Eu posso dizer o Simple Past também sem dizer o tempo, só não é muito comum. Entendeu? Eu quero que vocês entendam que o link entre um passado Simple Past e um outro tipo de passado é o tempo definido, tá? Mas se a gente já está num contexto de conversa, de já estarmos falando sobre ontem, eu não preciso toda vez enfatizar esse ontem, tá bom? Então, continuamos aqui. Agora, eu vou ver o Simple Past de outros verbos. Então, agora não estou mais falando de verbo to be, tá? E aí eu preciso que vocês entendam que os outros verbos se separam em duas categorias. Ou eles vão ser verbos regulares, ou eles vão ser verbos irregulares, tá? Então, o que isso quer dizer, galera? O verbo regular, ele vai ter uma terminação específica, ele termina em ed. E o verbo irregular muda completamente a forma dele. Então, se vocês forem jogarem no Google lista de verbos irregulares em inglês, vocês vão ver todos os verbos que mudam a forma. Os verbos que não estiverem inseridos nessa lista, eles vão ser os regulares. Basta botar ed para jogar ele no passado, tá? Então, olha aqui alguns exemplos. Ó, clean vira cleaned. Limpar, limpei. Study, estudar, studied, estudei. Travel, viajar, traveled, viajei.
Verbo ir, go. Fui, vira went, ó, mudei ele todo. O do, que além de ser um verbo auxiliar, é também um verbo principal. O do, quando ele é principal, ele significa fazer. Ele vira did. E o eat, que é comer, vira ate. Então, tá vendo como muda tudo? Quando ele é irregular, ele muda completamente. Ó, go, went, do, did, eat, ate, e por aí vai. Já o outro não, basta eu acrescentar o ed no final do verbo no infinitivo. Então, vamos ver uns exemplos aqui, ó. John cleaned the house yesterday. John limpou a casa ontem. Olha aqui a minha expressão de tempo, né? Yesterday. They did a good job last weekend. Eles fizeram um bom trabalho no fim de semana passado. Last weekend, fim de semana passado. E I ate pizza last Friday. Eu comi pizza na última sexta. Tá bem? Então, na afirmativa, os meus verbos vão modificando conforme o verbo que eu quero utilizar para falar aquela frase. Ok? Agora, quando a gente vai para a negativa, eu tenho novamente a ação dos verbos auxiliares. Só que para o passado, o meu verbo auxiliar é did. E negativa, didn't. Ele não muda para I, you, he, she, it, é o mesmo para todos os pronomes. Então, vamos olhar aqui. Negativa, eu tenho o auxiliar didn't, tá? Ou did not, posso falar também, só não é muito usado. Então, olha um exemplo. John didn't clean the house yesterday. Repara aqui, ó, quando entra o didn't, sai o do final, do clean. Muito importante isso, pessoal. Quando entra o auxiliar, eu tiro a conjugação do verbo principal. Ele volta na forma base. Grava isso, porque vocês erram muito isso, porque lembram de botar o ed quando eu boto o auxiliar. Não pode, não pode. Vamos continuar. Na interrogativa, explicando aqui a interrogativa do verbo to be, é muito parecido com o verbo to be no presente, né? No presente. Então, eu tenho aqui, ó, was you were. Essa vai ser a estrutura da minha interrogativa. Depois vem o pronome e o resto da minha frase. Tá? Então, se eu quiser fazer uma pergunta no passado de era ou estava, né? Porque o verbo to be, ele é ser ou estar. No passado, era, estava, fui, enfim. Se eu quiser fazer isso, eu tenho que jogar ele no início da minha frase. Então, vamos ver os exemplos. Were you home last night? Você estava em casa ontem à noite? Was John sad last week? O John estava triste na semana passada? Were they happy to see him on Saturday? Eles estavam felizes em vê-lo no sábado? Então, galera, eu tenho que jogar o verbo to be na frente para fazer essa pergunta na interrogativa. Já quando eu tenho o verbo auxiliar, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, eu vou usar o verbo auxiliar. Então, vamos olhar os exemplos com o verbo auxiliar? Ó. Eu vou ter a estrutura o did, depois vem o pronome, depois o verbo principal, né? E o resto da minha frase. Então, ó, o primeiro exemplo aqui. Did John... Então, ó, o auxiliar começa. Clean, verbo normal. The house yesterday. Então, o John limpou a casa ontem. Segundo exemplo. Did they... Eles fizeram um bom trabalho no último final de semana? Então, did they do? Ó, repare que nesse exemplo aqui, ele pode ser até um pouco tricky, né? Um pouco... tricky em português é pegadinha, tá? Então, eu uso o did, que ele é o auxiliar, mas eu uso o do, que também é o verbo principal. Pode, não tem nenhum problema. O did, ele está sendo só auxiliar, e o do está fazendo o papel do verbo fazer. Então, a pergunta diz, eles fizeram, né, um bom trabalho no último fim de semana? E o último exemplo aqui, did you eat pizza last Friday? Então, repara aqui, ó, a minha setinha, que eu jogo o verbo auxiliar primeiro e depois
do pronome eu tenho o verbo principal. Ok? Entenderam até aqui? Agora, uma coisa muito importante. Quando eu entro com as perguntas WH, vocês podem ver as perguntas a explicação de perguntas WH, que são os pronomes interrogativos, na aula de perguntas WH, tá? Eu, quando tenho eles na minha frase, eles vêm antes de todos os verbos. Então, eles vão vir antes do to be e também antes do auxiliar, tá? Olha um exemplo aqui, ó. Where were you last night? Onde você estava ontem à noite? E when did you travel to New York? Quando você viajou para Nova York? Então, repare que quando eles entram, quando entra os pronomes interrogativos, eles vão sempre vir antes da minha estrutura da interrogativa. Eles são as primeiras palavras que eu utilizo, porque eles têm significados próprios que vocês vão ver lá naquela aulinha. Ok? É isso por hoje. Vejo vocês na próxima aula. See you next class. Bye, guys!